E até um ponto aqui interessante, pessoal. Imagina sobre isso. Se a pessoa falar, vamos dar um exemplo, que a Fernanda poderia, não é o caso, mas vamos supor que a Fernanda poderia acreditar que não consegue fazer o evento. O fixo é, eu não sou capaz, então não vou nem tentar, porque eu já acho que eu não sou capaz mesmo, eu tenho fixo em mim que eu sou incapaz. Agora, o que é mindset de crescimento? Eu posso não saber ainda, mas eu encontro as respostas, eu posso aprender, eu posso crescer e eu posso realizar aquele evento. Dando exemplo aqui em relação ao evento, mas isso vale para tudo. Vou dar um exemplo, uma pessoa que pode acreditar, eu sou ansioso, isso é um mindset fixo, eu sou. Quer dizer que ele não compreende que ele não é ansiedade. Talvez ele esteja ansioso, talvez naquele momento está acontecendo alguma coisa, mas ele pode ser diferente. Eu posso aprender, eu posso evoluir, eu posso melhorar. Então é importante, isso que a Fernanda falou aqui, é de extrema importância. Entender que nós podemos ser melhor, nós podemos aprender. A mesma coisa serve para uma pessoa que está talvez enfrentando uma depressão. Ninguém é a depressão, ou eu sou depressivo. Não, eu estou e eu posso ser diferente, eu posso melhorar. Enquanto eu acredito, eu sou assim, ninguém vai me mudar, aquela síndrome de Gabriela, eu estou, de alguma forma, entendendo que eu não posso aprender nada. Que eu sou incapaz de fazer coisas diferentes. Lembra quando você talvez era um bebezinho e no início você não tinha, ninguém tinha mais, não tínhamos aprendido a andar, nós não tínhamos aprendido a falar, nós não tínhamos aprendido tantas coisas na nossa vida. O mindset de crescimento é isso, é acreditar que eu posso fazer diferente. Amanhã pode ser melhor, hoje eu posso fazer melhor. E que seja, se a gente melhorar 1% ao dia, a gente melhora 365% ao ano. É uma mudança, uma transformação incrível. Completamente, né? Até porque nós somos hipnotizados 24 horas por dia. Nós somos hipnotizados assistindo a televisão, dirigindo um carro, quando passa alguém, você não vê porque você estava hipnotizado. A hipnose nada mais é do que um foco muito grande em alguma coisa. E o engraçado é que, como eu sou cristã, então eu sofro muito com isso, porque muitos cristãos, muita gente evangélica, acha que a hipnose tem a ver com misticismo, tem a ver com Satanás, com coisas erradas. E não tem, é científico, é a mente. E é interessante essa pergunta, porque a hipnose, ela quebra o senso crítico, porque tem a mente consciente, a mente subconsciente e o fator crítico. Então, a hipnose, o transe, ele vai como se raptasse esse fator crítico para que a gente possa acessar a mente subconsciente e lançar ali sugestões positivas para fazer a pessoa mudar aquela forma de pensar, quebrar as crenças limitantes dela para que ela possa dar o melhor dela, aquilo que ela nasceu para ser de verdade, que às vezes uma crença que foi imposta lá na primeira infância, porque geralmente é na infância, né, essas crenças mais fortes que atrapalham a nossa vida, os nossos traumas. E eu estava lendo, Romana, inclusive na gestação, né? Dentro da barriga da mãe já começa ali esses bloqueios devido às emoções que a mãe sente durante a gravidez, já gera bloqueio ali, uma ruptura muito grande ali, e é acionado crenças limitantes ali já dentro da barriga da mãe. Eu tinha que ter estudado isso antes de ser mãe, né? Para entender, nós vivemos em hipnose. Por exemplo, uma mãe, às vezes uma coisa que ela fala para o filho, o jeito que está sendo falado, ela pode implantar uma sugestão, e essa sugestão germina como uma sementinha que se transforma em realidade depois no futuro dessa criança. Vou dar um exemplo. Talvez, quando a Fernanda falou, olha, você vai escrever um livro, essa crença ajudou a Fernanda a tomar a decisão de começar a escrever um livro. Ou quando eu disse para a Fernanda, você tem tudo para ser um excelente coach. Essa crença, de alguma forma, germinou nela e fez com que se tornasse realidade. Só que tudo acontece duas vezes. Nenhuma sugestão se torna verdade, a não ser que a própria pessoa assuma essa sugestão como verdade. Da mesma forma que existem sugestões positivas, existem as sugestões negativas. Então, a hipnose, principalmente a metodologia que eu chamo de hipnose transformação, para transformação de vida mesmo, ajuda você a ganhar da própria vida. Entender como lidar com essas sugestões negativas que talvez foram implantadas sem que nós percebêssemos. Por exemplo, que eu não sou suficiente, que eu não sou capaz, que eu tenho medo de falar em público, que eu sou travado, que as coisas não vão dar certo para mim, ou que tudo para mim é mais difícil, e assim por diante. Coisas negativas que talvez eu fui acreditando e comprando essas ideias.
eu tenho mais recursos para lidar e saber solucionar aquilo de forma a conseguir criar o que eu desejo para minha vida. E aí entra as técnicas e estratégias da hipnose, principalmente com essa metodologia transformacional. Inclusive, para quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou fazer o seguinte. Para quem me mandar um direct, ou mandar um direct para a Fernanda, vou mandar um link, eu vou mandar esse link aqui para a Fernanda também, um link de um vídeo onde eu explico a questão da diferença de hipnose com religião, que não tem nada a ver. Porque pode ser que alguém tá pensando, nossa, mas será que isso não é pecado? Não sei o que. Não, hipnose tem nada a ver com isso. Hipnose é comunicação. A comunicação perfeita é o processo de hipnose. Como assim? Imagina que eu estou num estado onde eu tenho poucos recursos emocionais. O trabalho do hipnotista, do hipnoterapeuta, do profissional, por exemplo, o trabalho que a Fernanda pode ajudar a fazer é ajudar você a entrar num estado de maior recurso, para mudar essa mentalidade. E, Fernanda, para falar um pouquinho, você falou um pouquinho da diferença do mindset fixo, mindset de crescimento. Deixa eu só acrescentar uma coisa, Romane, um exemplo que eu ouvi uma vez do Márcio Michele, muito interessante sobre essas crenças, como que elas são embutidas aí. Imagina um pai que está entrando num voo com o filho. E aí, nesse avião, tem a parte lá que é mais cara, é executiva, que fala, tem outro nome, que é uma poltrona só de cada lado, grande, bonita. E o filho pequenininho, 5 anos, entrou, correu e sentou, achei nosso lugar, papai. O pai olhou para ele e falou o seguinte, meu filho, levanta a bunda daí. Aí não é lugar para você não. Isso aí você vai sentar só em outra encarnação. Você não dá conta de pagar isso não, meu filho. Seu lugar é lá atrás. E aí o filho cresce e não consegue prosperar na vida por causa de uma simples crença que foi colocada lá. Isso não é para você. Isso é só em outra encarnação. E o Márcio Michele, ele vai contando como o pai deveria ter conduzido. Sente aqui, meu filho. Sente a poltrona. Olha como ela é macia, não é confortável, é legal, não é? Pois quando você crescer, você vai viajar só nela, porque você vai trabalhar e você vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, tudo é a forma como, principalmente quem está mais ligado emocionalmente com a criança, é a forma, é a comunicação, né? Que a família tem, que um superior tem, uma autoridade tem com essa criança, que vai definir o tipo de crença, se é limitante ou se é uma crença fortalecedora, né? Isso pode fazer toda a diferença para que a pessoa tenha mais recursos, para que a pessoa prospere financeiramente, para que a pessoa tenha um bom relacionamento, para que a pessoa melhore em todas as áreas da vida, como um todo, até a autoestima dessa pessoa está muito congruente com as crenças que vai comprando ou não. Ou seja, a hipnose está acontecendo o tempo todo. Mesmo que a gente não quiser, a gente está passando por esses estados de hipnose. A questão é que quando nós não temos ciência disso, não entendemos o que está acontecendo, às vezes a gente tem que lidar com o que a gente tem de forma usando o senso comum. Agora, quando começa a fazer treinamentos, participar de imersões, como a Fernanda fez, você começa a entender mais o processo. Então, fica muito melhor, tanto na criação dos filhos, tanto na possibilidade de melhorar o relacionamento, tanto na possibilidade de cuidar mais da sua comunicação. Porque fica mais claro como o que a gente comunica cria a nossa realidade e tem técnicas para isso.